Oi, gente. Tem alguém aí? Minha mãe entrou, a primeira. E mãe, Carlinha entrou. E aí, gente, tudo bem? A Anne já tá aqui. Esperar entrar mais algumas pessoas, tá, amiga? Pra daí eu te adicionar. O que você acha? Pode ser? Gabriela Matos. Oi, Gabriela Matos. Tudo bem, gente? Ah, o marido aí, o marido. Marido da Anne aí, ó. Cumprindo o nosso combinado. Ela falou que ia ameaçar ele de morte se ele não entrasse. Entrou. Mais um casamento que tá a salvo, gente. Júlia Capozzi. Não é que a galera vem? Alexandre. Ah, Fernanda, olha só. Fernanda falou, não vou conseguir assistir que eu vou dar aula. Isso mesmo, amiga, venha. É, Roger, não é fácil, né? Vida de casado. Estela. Vamos agora aceitar? Oi, Jujubas. Minha prima tá aí. Anne, mandei, amiga. Vê se tá aí. Ah, é a Estela, né? Ninguém veio na minha casa hoje. Bando de grossa. A Ivonete, uma princesa entrou também. Deixa eu colocar o celular aqui certinho. Anne, eu mandei a solicitação para você, amiga. Você já viu aí? Dá um ok. Roger, dá um apoio lá, hein? Pelo amor, hein? Não deu certo o nosso teste. A câmera não Certa dificuldade. Nossa, amiga, mas e aí? Quer tentar entrar com o celular do seu marido? a câmera não vira. Nem do marido? Olha só. Eu não consigo ver, amiga. Tá preto aqui pra mim. Ai, Bonete. Estamos tentando aqui fazer a conexão com a Anne, gente. No nosso teste não deu certo. Agora a gente tá tentando. Amiga, tenta de novo. Você quer que eu mande? Minha cunhada entrou. Cris, princesa. Deixa eu ver como que eu faço aqui pra... Olha só. E aí, ai, amiga, fica preto. Oi, mas você tá só me vendo ou você tá vendo mais alguém? Porque a minha convidada. Ah, vitiligo, o meu lugar ao sol. Não tenho nem roupa quando uma blogueira nova entra assim. Ela é muito famosa. Não tá dando. Ai, não acredito nisso. Brincadeira, né? Estamos com problemas técnicos, gente. Enquanto isso, vamos conversar, né? Hoje, quinta-feira, quintou. Vamos conversando comigo, gente, nas perguntas enquanto isso. Ai, nem sei. Maica, eu já dei oi, princesa. Eu dei super oi pra você, Maica. Eu não tenho nem roupa pra te receber aqui. Ah, ela Você é não uma veio. blogueira famosa. Você recebe recebidos. Pessoa que tem recebidos é uma pessoa de outro nível. A Cris Joy entrou. Minha super amiga também. Gabriela, vê com a Anne pra ela arrumar a câmera dela. A Cris, oi Cris, manda um beijo pro Matheus. Fernanda Provinciato, minha mãe, oi mãe.
Marisa Azevedo, Bruno, Vicente. Oi, filha. Minha mãe colocou, oi, mãe, tudo bem? E se você, tudo bem também. Vamos conversar, né? Manda mensagem pra ela. Agatha, eu tô te ouvindo, amiga. Você quer mandar mensagem pra mim no WhatsApp? Vê se não consegue pelo celular do seu marido ou notebook. A Diana, gente, a Diana também ela é chique, ela podia me patrocinar minhas makes, das minhas lives, entendeu? Leonardo Navarro, meu primo, uma graça, amo. Ah, será que é isso? Anne, a Maika tá falando que quando ela é convidada, a câmera dela não abre. Você quer tentar você fazer o ao vivo e eu vou na sua? No caso, ela não tá falando comigo, gente. É assim, minha vida. Anne, troca de celular, amiga. A influencer master aqui falou pra você trocar de celular. Quer ver, ó? Vou escrever pra ela no Instagram. Minha mãe quer participar ao vivo, eu vou colocar minha mãe, então. Tá bom, mãe? Daí você aparece aqui? Troca de celular. Princesa. Comunicação não violenta, né? Ai, troca de celular, princesa. Ai, lindeza da minha vida. Ai, coisa fofa. Convido o marido para testar. Marido de quem, Fernanda? Não tenho. Esse quesito eu sou prejudicada, mas não tem problema. Uma hora a gente vai ter. A gente tem namorado. Já é um início. Pensa assim, né? Quando sou convidada do celular do marido, influencer master, marquíssima. Usa o celular do marido. Roger, o seu celular, Roger. Ah, gente, a Rafa, minha primeira live foi com ela. Oi, Rafa. Tudo bem, amiga? Usa o celular do marido, o marido trabalha com o celular. A Carla. O tema de comunicação não violenta, estou fazendo para usar a Carla. Daí eu já estava treinando, né? Com meu filho. Desce daí! Suba daqui! Comunicação não violenta, a gente aplica em casa. Às vezes não dá certo. Às vezes dá. Tava comendo pipoca. Ficou aqui, ó. Marido não tem, né, Cris? Marido. A Anne, vamos, Anne. Agora vai, hein? Como que eu faço para te chamar aqui? A gente é muito influência, às vezes a gente tem um probleminha. Vamos. Ah, o marido não deixa usar o celular, Cris? Imagina, aqui a gente vai. Problemas técnicos. Celular não virava câmera. Só um pouquinho que eu tô tentando arrumar aqui. Já termina. O meu foi uma gambiarra porque o meu tripé, gente, caiu. A perninha é muito mole, não sei o que tá acontecendo. Se alguém tiver uma loja que quiser me patrocinar, cara que tá pedindo tudo, né? Já pedi maquiagem pra Diana. Tô pedindo um negocinho. O Ayrton Valente entrou. Gabriela comemorando. Vamos comemorar, Gabi. Comemorar porque, né? Ó, a gente perdeu muito. A gente perdeu 10 minutos de conteúdo. E o nosso conteúdo é muito master. Vocês estão me ouvindo bem, sem fone? Eu tô ouvindo bem, amiga. Eu coloco fone porque eu não sei. Às vezes eu não. Minha mãe tá colocando que tá travando. Tá travando quem, mãe? Eu ou a Anne? Tem mais alguém? Fernandes Alves entrou, seja bem-vindo. Gente, eu acho que minha família aí não tá entrando, né? A gente agora vai começar a brigar. A Di falou que tá perfeito o som. Tá bom, então. A gente acredita nela. Perfeita vai ser minha make quando você fizer. Ai, ai. Boa noite, então, gente. Sejam bem-vindos. Desculpa o atraso. Problemas técnicos de celular. Acontece. Não abriu a câmera e ficava voltado. Aliás, abriu, voltou para a parede e não virava para mim mais. Então, faz parte, né? Ao vivo, é isso aí.
Na faixa, viu, Diana? Ela falou, ai, vem fazer maquiagem. Na faixa. Ai, entrou mais alguém aqui que queria falar quem é. Peraí. O pessoal tá falando que tá tudo bem. A Dai Justina, será que é isso? Falou que Ai, tá ótimo também. beijo, Dai. Tá. O Rogério, que provavelmente te salvou, entrou agora. Amiga, então, hoje nosso tema é comunicação não violenta, né? Sabe aquela comunicação que nossa mãe tinha com a gente, jogava o chinelo, assim? Não é aquela. Essa é aquela anterior. Agora a gente está tentando a evolução do ser humano, priorizar o diálogo, né, amiga? E daí você fez um stories, alguma coisa falando de comunicação não violenta, e é um assunto que eu amo, eu sou apaixonada. Quando eu comecei a estudar isso, acho que faz mais ou menos uns 2 anos, que vem um pouquinho também da constelação familiar, eu falei, gente, como que aplicar isso no direito? E depois eu descobri que já é aplicado já faz um tempo. Se a live vai ficar gravada, cá, vai, mas você fica aí, viu, palhaça? Fabi, oi Fabi, Fabi minha vizinha. Enfim, vamos voltar agora. Ai, gente, quem tiver pergunta, puder ir mandando, daí depois a gente vai, eu vou anotando aqui, e depois a gente vai passando para a Anne. A Anne é uma estudiosa no assunto, né, Anne? Ela é uma pessoa que sempre teve uma comunicação não violenta. Apesar de a gente não sabendo o termo, eu conheço ela já faz um tempo, e ela tem essa carinha, sabe? De ursinhos carinhosos, de fofinha, assim. Que até ela brava é engraçado, porque ela é fofa, sabe? Oi, Mas Ná entrou. tem gente que não me acha engraçada, brava não, hein? Maridão não deve achar. Mas, amiga, vamos lá. Quando que a comunicação não violenta entrou na sua vida? Como que foi? Assim, quando foi a descoberta? Então, Rô, eu venho buscando uma mudança de paradigma há uns 2 anos, mais ou menos, né? Porque eu não estava confortável com as minhas atitudes em relação a algumas coisas que aconteciam, hora em casa, hora no trabalho, né? E eu comecei a buscar o autoconhecimento para me ajudar nesse sentido, porque eu acho que os meus sentimentos, as minhas emoções estavam meio bagunçadas ainda dentro de mim, né? Então eu comecei a refletir mais o que eu queria mudar. E eu percebi que esse viés da comunicação era uma coisa que era muito gritante, porque muitas vezes eu me tornava uma pessoa muito agressiva, ou com palavras, ou com atitudes, né? E isso estava me prejudicando. E eu estava tentando reconhecer de onde que isso estava vindo, né? Então, eu me deparei com várias linhas de estudo, enfim, e segui uma linha que fez mais sentido para mim. Dentro desses conhecimentos que eu fui catalogando para me entender, eu cheguei à Uhum. comunicação não violenta, né? Que é esse livro, tem treinamento, tem um livro que foi o professor Marshall Rosenberg que criou, né? Então, isso fez muito sentido para mim. Eu estou tentando, se vocês me perguntarem se eu já aplico tudo, não. Nem metade. É muito Estamos no caminho. isso, é muita coisa, é um conhecimento muito profundo, requer muita maturidade, mas assim, estou buscando. E você compartilhar essas coisas com as pessoas é tão positivo que isso gera uma onda de benefícios para todo mundo, né? Então eu penso, Sim, sim. eu melhoro, o universo inteiro ganha com isso, porque eu melhoro em casa, eu melhoro no meu ambiente de trabalho, eu melhoro com os meus amigos, no meu voluntariado. Então, todo mundo ganha quando a gente melhora, né? Então, eu estava nessa busca, estou me moldando para ser a pessoa que eu quero me tornar. Esse foi o caminho. Sim. A Maica colocou aqui que o autoconhecimento é essencial, né? E é difícil porque até então, assim, até poucos anos, gente, uma década, não era valorizado, né? Essa questão de fazer terapia, procurar você se conhecer, saber os seus gostos, aonde vem, era tido como fútil, né? Então, assim, vai no psicólogo é porque é louca, né? Certamente é porque é louca. Então, assim, não tinha, e hoje a gente vê que é tão essencial a gente saber, a gente se conhecer. Mas por que eu estou sentindo isso? Né? Da onde vem isso?
E assim, a gente está ainda muito no início, né? Acho que essa é a primeira geração que está vendo a psicologia com menos preconceito, né? Concordo plenamente. Antigamente, quando a pessoa demonstrava qualquer nível de diferença, era realmente taxada como louca, né? Muitas vezes internada, existiam tratamentos literalmente de choque mesmo para trabalhar com essas pessoas, que inclusive o Marshall teve a oportunidade de tirar algumas pessoas desses ambientes, porque ele conseguiu trabalhar através da comunicação, através da paz, tirar as pessoas de tratamento de choque. Então, isso foi muito Sim. importante também nesse trabalho dele, que ele fazia desde a década de 60, né? E foi trabalhando até 2015, que foi quando ele faleceu, e nessa linha, buscando mediações de conflitos, dando curso, né? Então, já que eu comecei, Rô, vou contar um pouquinho da história do Marshall para vocês, pode ser? Tá, claro. Então, vamos lá. Que foi o precursor, né? Ele que, na verdade, nomeou isso, né? De uma forma que catalogada que a gente pudesse estudar. Isso mesmo. Então, o Marshall, ele é americano, né? Ele era americano e ele cresceu na cidade de Detroit, numa época em que havia muita segregação racial. Então, era aquela época ainda que existia escola para negro e para branco. Então, começa por aí. Banheiro para negro e para branco, né? Exatamente. Então, o preconceito não acabava na cor da pele, né? Ele ia também para as religiões, enfim. E aí, o que aconteceu? Ele começou a estudar nessa região. Teve semanas que ele não podia nem sair de casa, porque a violência era tanta e era ao redor da casa dele, então eles chegavam a ficar uma semana trancados dentro de casa. Quando ele ia para a escola, ele apanhava bastante, porque ele era judeu. Então eles chamavam ele de Kiki, que era como se fosse um bullying, né? Ah, você é Kiki, você é Uhum. Kiki. E não falava nisso, em bullying. Era cada um por si, se virem, né? Então teve uma Era situação muito frescura, mimimi, né? frescura, uma situação muito interessante que ele passou, que eu vou compartilhar com vocês. Ele disse que um dia ele estava com medo de sair da escola porque ele sabia que ele ia apanhar. E aí, normalmente, quando batiam nele, não era um só, eram vários, né? Então ele ficou até 1 hora depois do sinal dentro da sala escondido. Quando a professora viu que ele estava lá, ela falou: Marshall, o que você está fazendo aí? E aí ele falou: professora, olha pela janela. Aqueles 3 meninos estão lá esperando para me bater. Ela falou assim: levanta já daí e vai embora. Seja homem, se vira. Você não pode ter medo. E ele teve que sair. E é óbvio, ele apanhou de novo, derrubaram no chão, chutaram. Então, assim, olha a intervenção educacional que tinha na época, né? É. E aí a gente já fala até em relação aos sentimentos, onde o homem não podia chorar. Até hoje tem gente que fala isso, que o homem Sim. não chora, que o homem não pode demonstrar um sentimento, né? Então isso é uma coisa séria. É, isso é dado para a mulher, né? Essa faculdade de ter os sentimentos e poder explorar, e poder demonstrar, mas também com cautela, hein? Não pode, se você chora muito, é fraca, é louca, você também tem que ter a medida aí para não ser julgada. Mas a gente estava falando, né? A comunicação não violenta, ela começa com a gente, né? Isso, Como a gente se olha. isso. Mas aí o que aconteceu nesse período da história dele? Dentro da casa dele não havia violência. A família dele era uma família pacífica. Então ele nunca havia apanhado dos pais. E aí acabou apanhando fora de casa, né? Então, desde essa época, ele começou a querer entender o comportamento humano, por que as pessoas se comportavam com tamanha violência. E aí ele foi estudar psicologia. Então ele não ficou só na faculdade, ele fez faculdade, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Ele teve um professor tutor, que é o Rogers, que é americano também, e tem vários livros na área da psicologia, né? Que foi mentor dele durante a faculdade, então eles fizeram vários trabalhos juntos e ele foi se desenvolvendo nessa área. E aí, no decorrer da vida dele, o Marshall teve várias oportunidades de trabalhar com diferentes linhas, né? Diferentes frentes de violência. Então, entre elas, gangues com policiais. Na época, existia muita gangue, né? Formavam gangue para
brigar, guerrear com polícia. Ele foi resolver conflitos de muçulmanos com cristãos. Foi na África resolver um conflito que existe até hoje, que é com os Tutsis e os Hutus. São tribos diferentes que guerreiam há anos, eu acho que até mais de séculos, se duvidar, numa parte da África. Até tem um filme, Rô, bem interessante, que relata bem esse conflito ali dos Tutsis e dos Hutus, que chama Hotel Ruanda. E esse filme é um filme maravilhoso que mostra o poder... Eu não assisti. Assiste. Tô devendo essa. Assiste. É um filme que mostra o poder que tem uma pessoa pacífica, né? Quando nós somos pacíficos, nós não damos o poder ao outro de nos desumanizar, né? Então isso é muito interessante, porque se eu tenho paz, eu consigo manter uma conduta de paz, não importa o que a outra pessoa me diga, ela pode estar certa ou errada. Vai ser só um gatilho para me deixar violento se eu tenho isso dentro de mim, né? Agora, se eu sou uma pessoa pacífica, eu consigo contornar isso, né? E eu acho que é isso que falta no dia de hoje. Por quê? Você abre uma rede social como o Instagram e a gente pega lá qualquer postagem. Você vai ver quantas pessoas... Você coloca um comentário, alguém vai te responder, né? E normalmente alguém que discorda com você e que vem... Tem essa necessidade de responder, né? Exato. Então, e mais do que isso... pode falar, amiga, desculpa. Não, e isso, assim, a gente está vivendo um período de pandemia, né? Então, assim, tá todo mundo muito fragilizado, sensibilizado. E no momento em que a gente poderia estar se ajudando, o pessoal está guerreando na internet, né? Então, qualquer coisa é motivo. Você quer pegar, por exemplo, polarização política, né? Não pode se falar de Bolsonaro, de Lula, que dá uma briga gigantesca. Então, uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, com um grupo que eu estudo junto com eles, chama uma técnica que chama binômio admiração-discordância. O que é isso? A Roberta, exemplo, é a favor do aborto e eu sou contra. Essa ideia da Roberta não é ela, não se resume a tudo que ela é. Ou seja, eu não preciso deixar de gostar dela porque ela tem uma opinião contrária. Né? Então eu respeito... É muito 880, né? Isso. Eu não concordo com você, mas eu respeito a sua opinião e tá tudo certo. E as pessoas têm muita dificuldade nisso. A maior dificuldade, eu acho que é essa. É você respeitar o outro, a opinião do outro, né? Tem essas duas coisas. Primeiro, você vê algum post, né, que você não concorda, ignora. Você não precisa ir lá expressar o seu repúdio sobre aquela situação. Simplesmente ignora, olha, isso não é pra mim. Mas não, a pessoa tem necessidade. É aquela coisa, eu preciso falar, essa sou eu. Não, não é você. Você é absolutamente controlável, você é um ser humano. E a necessidade de responder, né? A pessoa, por exemplo, tem uma opinião diferente da sua, não é porque você diverge em um assunto que tudo se joga. Assim, tem todo um histórico, daí a pessoa discordou de um tema, você joga tudo e não fala mais com aquela pessoa, e a pessoa é cancelada, né? Como o termo que você está se usando. Só que é uma vertente, tem tantas outras. Isso a gente está vendo muito. A Mike está falando que as pessoas são muito antagonistas, né? Então, assim, ou Lula ou Bolsonaro, por exemplo, né? Nem queria entrar nessa seara. Mas, assim, além de entre o céu e a terra há uma infinidade de possibilidades, também existe essa questão de se você gosta de um, nosso ok, tudo bem, vida que segue. Você não tem que me convencer e nem eu te convencer do que é melhor. Né? A gente consegue viver em paz, cada um respeitando a sua opinião e ninguém precisa ser igual a ninguém. E essa questão, Rô, de nós queremos colocar ou impor as nossas crenças, o nosso time de futebol, a nossa ideologia política, tudo isso, ela é uma forma de violência também. Mas as pessoas não observam isso muitas vezes, né? Você querer ficar catequizando o outro para aquilo que você acha que é melhor para sua vida, né? Então, aquilo que serve para você não serve para o outro. Nós somos mundos completamente diferentes. Nós temos história, mesmo irmãos gêmeos são mundos diferentes, né? A gente tem ainda mais
A gente tem toda uma... Ainda mais um país gigante, né, como o Brasil. Então, você não pode usar o mesmo peso, a mesma medida para quem é da sua família e para quem está no outro extremo do país, né? Isso mesmo. Então, a gente estava falando da comunicação que ela se inicia com a gente mesmo, né? Isso. Então, isso é bem interessante da gente observar, porque se eu sou uma pessoa muito rígida comigo, né? Aquela conversinha que a gente faz na cabeça, Anne, as coisas não são assim, ou, né, vai por esse caminho. Se eu sou muito rígida, tenho aquele pensamento, sabe, muito arcaico às vezes para algumas coisas, normalmente, não estou dizendo que é regra, mas normalmente o que, que vai acontecer? Eu vou agir assim com as outras pessoas, né? Então, vou cobrar excessivamente os outros, vou querer que os outros façam as coisas do meu jeito. Então, são maneiras Sim. que a gente se utiliza, às vezes, de conseguir o que a gente quer, de forma violenta, agressiva, né? Então, a gente tem que, quando a gente vai pensar em comunicação não violenta, a gente pode começar a pensar a partir de nós mesmos, como eu me trato, né? Como ser humano. Exatamente. Eu passo muito a mão na minha cabeça, eu erro 10 vezes a mesma coisa, ou seja, eu sou muito permissiva comigo, e aí eu sou E permissiva tudo bem errar tanto, né? Insistir no mesmo erro. A gente sabe que aquela situação já aconteceu centenas de vezes, o resultado é sempre igual. Mas eu me permito novamente errar naquele sentido por não conseguir me posicionar. Ao isso. Adams, oi Adams. A Fabi falou que não tem paciência. Quando começam já a querer mudar ela de opinião, ela já tira o time de campo. Não pode também, amiga. A gente tem uma comunicação não violenta, a gente tem que conversar. Mas depende, sabe, Rô? Eu acho que assim, ó, tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que realmente vão querer, de qualquer maneira, conseguir o que elas querem. Seja te catequizar para Sim. uma religião ou para o partido dela, enfim. Às vezes as pessoas vão tentar, né, dessa maneira aí, nos abraçar de qualquer modo. Então, às vezes, é necessário retirar o time de campo. Às vezes, olha, eu não tenho estofo ainda para lidar com esse tipo de Reconhecer situação. nossos limites, né? Exatamente. E isso é muito importante na comunicação não violenta. Por quê? Porque ela não é permissiva. Então, se tem uma pessoa que você ajuda, você acolhe, você tem empatia, mas aí aquele pedido dela é recorrente, vamos dar um exemplo, tá? Uma pessoa que te pede sempre dinheiro emprestado. Tá? Um exemplo bem grotesco assim, mas que acontece bastante. Ok, você vai ajudar uma vez, você vai ajudar duas. E aí, assim, ó, a pessoa às vezes vai se acostumar com aquela situação. Então, é mais fácil você sentar com aquela pessoa e fazer o seguinte: olha, vamos lá, como que estão tuas finanças? O que que eu posso te ajudar nesse sentido? Né? Realmente você acolher e mostrar para ela que ela consegue ter uma vertente ali, uma saída, enfim, conseguir conduzir a vida dela. Porque senão as coisas se tornam recorrentes, a gente às vezes vira capacho dos outros. E a ideia não é essa, né? Sim. Até no sentido Sim. da violência verbal, né? Então, assim, a pessoa te maltrata uma vez, te maltrata duas, três, e você vai deixando. Fala, não, peraí, você não precisa ser violento com ela, devolver na mesma moeda, né? Mas você vai questionar o que está acontecendo, quais as necessidades dessa pessoa não estão sendo atendidas para ela me tratar dessa maneira que ela está me tratando. Né? Então, isso é importante a gente ter. Tô anotando as perguntas aqui que estão vindo. Beleza, Pode tem falar, amiga. essa diferença da permissividade, da pacificação. Isso tudo é bem interessante a gente avaliar em todos os nossos relacionamentos. Por quê? Nessa dança da comunicação não violenta, a ideia do Marshall, depois eu vou explorar um pouquinho mais a técnica em si, mas a ideia é o quê? Que a gente viva de uma maneira onde eu consiga te ajudar e você consiga me ajudar também. Mas a ideia não é que seja por punição ou por recompensa. É que a gente faça isso de um modo que a gente queira que nós duas estejamos Sim. melhor. Então, se nós duas estamos bem, o nosso ambiente fica melhor, né? Então, essa é a Sim. ideia da comunicação não violenta. Quer fazer alguma pergunta, Rô? Manda aí. A gente já Não, vai. eu queria só falar, eu tô pensando nas perguntas, daqui a pouquinho vieram duas, da Carla e da Maica. Vai da Maica uma observação, mas eu gostaria de colocar. Essa questão de ser severa com nós mesmos, e entra até uma questão que a Maica sempre coloca muito no Instagram dela,
que é essa questão da autoaceitação, né? Você ser severa com você é você não se encaixar em algum padrão de beleza, porque ninguém se encaixa, gente. Aquela beleza imaginária que alguém colocou como absoluto que a gente tem que seguir. E você se aceitar. Então, você parar, às vezes, você se machuca para caber no manequim X. Então, você se machucar é você fazer uma intervenção cirúrgica, muitas vezes sem necessidade, sendo que tem várias técnicas, exercício físico, dieta, que você poderia fazer de uma forma mais saudável, e você quer aquele resultado momentâneo, porque o resultado é agora. Você, às vezes, se machucar com tantas questões, em tratamentos, em medicações, para você entrar nesse grupo seleto aí, tido como um estereótipo perfeito. Então, acho que já começa a gente se aceitando com as nossas fraquezas, com os nossos medos, nossa maneira de pensar, né, que por vezes pode ser um pouco diferente, mas assim, tudo bem, eu sou uma pessoa mais agressiva, eu reconheço isso, vamos buscar ajuda. O que eu preciso fazer para ser um ser humano que tem uma convivência mais fácil com os meus, né, com a minha equipe, no meu ambiente de trabalho? O que eu posso fazer? Então, primeiro, reconhecer e não achar que... Eu vi um psicólogo falando que as crianças, né, e dessa geração vai crescendo, e talvez até seja a nossa geração, que os pais falam, você é muito especial. E você é muito especial para eles, não para o mundo. O mundo não te deve nada, né? O mundo, você tem que saber jogar no mundo e não levar tudo para o lado pessoal, porque 90% das coisas que acontecem é como você interpreta aquela situação. O que para mim é ok, nossa, isso não me pega, não tem nada a ver com isso, para outra pessoa, ela suga aquilo e aquilo acaba com o dia dela, sabe? São situações às vezes tão pequenas. Então, assim, você é especial para a sua família, para o mundo, você é mais um. E tudo bem ser mais um. Exatamente, Rô. E sabe isso que você está falando? É bem importante, porque o que está acontecendo hoje, né? A gente se machuca e sofre porque a gente se compara muito. Então, você Sim. quer ter o corpo da fulana, você quer ter o padrão de vida do senhor lá, que você nunca viu na vida, mas você quer aquilo para você, porque ele posta nas mídias e ele é famoso. Então, assim, né? E tudo isso gera o quê? Frustração, sofrimento, porque nossas vidas são diferentes. E esse pessoal que vive disso, vive só para isso. Uma musa fitness, já que você tocou no assunto, ela não trabalha com outra coisa. Ela não é uma advogada, uma professora de educação física que dá aula o dia inteiro, né? E Em aí várias escolas. isso, e vai para academia e vai. Não, ela é uma pessoa que cuida do corpo, que ela treina, ela tem nutricionista, ela tem personal, ela vai para estética. Então é um mundo diferente, a gente não pode se comparar, né? E eu vejo que essa geração da internet tá buscando muita coisa relacionada a isso, aparência e tudo mais. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós somos seres Sim. individualíssimos, a gente não tem como se comparar. Então, isso é sério e a gente acaba se machucando mesmo. Então, é melhor que sejamos mais maleáveis, né? No sentido de não preciso ter um pensamento tão rígido comigo. Eu posso mudar. Sim. Todos podemos mudar o que a gente quer. Requer esforço? Requer. Principalmente quando a gente fala de uma situação assim de comunicação. Por quê? Porque vai lá no teu temperamento, sabe? Então, se é uma pessoa como eu, Uhum. temperamento mais agressivo, ela vai demandar bastante energia para conseguir mudar isso. E a vida vai te oferecer oportunidades para você mostrar para você mesmo que você está melhorando. Então as coisas vão acontecendo, né? E aí como eu vou lidar? Vamos. Então não tem problema. Deslizei mais uma vez ali, ok, mas daquele lado eu já estou melhor, eu já melhorei. Então assim, se policiar no sentido de, bom, o que falta para eu chegar onde eu quero, né? Dentro dos parâmetros, por exemplo, da comunicação. Então, eu preciso saber o quê? Ouvir mais, eu preciso falar na hora que eu tenho que falar, eu falo muito, eu me comparo muito. Você quer ver um exemplo? Tem uma roda de amigos, às vezes, conversando, e aí um fala assim, eu comprei um carro novo, daí o outro fala, mas é usado, né?
ou o outro vai falar assim, ah, eu também comprei. Não espera a pessoa terminar de Não é uma falar. competição, né? Competição. E aí, às vezes, eu vejo muito isso em mães também. Às vezes, mãe de primeira Ai, viagem. gente, grupo de mãe. Aí uma diz assim, ah, o meu filho desfraudou com 2 anos. A outra, ah, o meu com 1 e meio. A outra diz, o meu com 1 ano já andava até de bicicleta. Imagina, o meu já nasceu sem fralda, meu amor. Ele pediu pro médico para usar o banheiro do hospital. Tem essa competição, assim, sempre que você fala, alguém quer contrapor, assim, sempre de uma forma mais benéfica, né, para mostrar mais. Então, assim, eu acho tão legal quando alguém fala assim, ah, eu comprei tal coisa. Nossa, que legal! Não é Aham, aquela coisa, ah, eu também queria, eu também vou. Não, nossa, que legal, curtir a vitória do outro, né? Sem se exato. comparar, mesmo porque a gente estava falando de internet, Anne, todo mundo só posta coisa fofinha, coisa boa. Ninguém posta quando você está com a sua crise de ansiedade, com a sua depressão, com o seu negativo, com você perdeu o seu prazo, você perdeu aquele processo que era muito importante, aquele seu cliente não te pagou. Ninguém posta isso. Só E, posta as vitórias. Então, assim, saiba que essa é a regra do jogo. Cada um posta o que quer, mas saiba que essa é a regra. Todo mundo só vai postar as coisas boas. Então, assim, não se compare. exatamente. Esse é o viés e essa é a ideia para a gente conseguir evoluir. Não, exatamente isso que você falou, não se comparar, né? E assim, a gente tem tanta coisa boa para fazer nesse mundo, para ficar se comparando com os outros, né? Então, assim, Sim, sim. vamos procurar. Cada um tem seu caminho, cada um tem seu chamado, como queiram, né? Cada um vai para um lado. Às vezes a gente, no decorrer da vida, a gente vai mudar de profissão, a gente vai mudar de área, vai para outro É que lado. mudar dói, né, amiga? Quando É, você sai ali da sua zona confortável, né? Toda mudança o ser humano não é feito para ficar parado, em tese, né? Então, toda mudança que tem, assim, por exemplo, hoje vou sair correr. Ah, aquela preguiça, aquela coisa. Então, a você mudar suas questões emocionais também é muito difícil. Mas, assim, é um aprendizado, tem que fazer. E a comunicação não violenta, a gente estava falando, eu tenho tanta coisa para falar, meu Deus. A comunicação não violenta, ela não tem nada a ver com permissividade. Não é aquela, ai, mas é que a pessoa aguenta tudo, é fofinha. Não, você acaba, você tem segurança para começar a impor limites. Olha, colega, até aqui você vai. Passou daqui, olha, desculpa, mas você está lidando com a pessoa errada. Sem gritar, sem ofender, sem xingar, sem diminuir, chantagear, nada. É um diálogo como dois adultos. exatamente, Rô. E aí, nessa linha, como que acontece essa conexão das pessoas ali na comunicação para a gente construir, então, uma comunicação não violenta, né? Primeiro momento é a observação. Você vai falar para mim, Anne, eu quero conversar com você. Beleza, vamos conversar. E eu vou te ouvir, sem te interromper de preferência, a não ser que eu queira perguntar algum detalhe para encaixar a história. Ok, beleza. O que eu vou observar nessa nossa conversa? Quais são as suas necessidades naquilo que você está me falando e as minhas com aquilo que você está me contando, né? Após isso, a observação, as necessidades, eu vou observar o quê? Os sentimentos que envolvem essa conversa, os seus e os meus. Depois dos sentimentos, a gente tem o pedido. Então, a gente vai começar com a observação, vai para essa análise ali das necessidades, dos sentimentos e depois o pedido. O Marshall coloca isso como uma técnica para a gente poder expressar. Ele diz assim também que sempre quando alguém está sofrendo ou que vem contar alguma coisa para gente, é porque aquela pessoa tem uma necessidade que não está sendo atendida, né? Então, normalmente a gente faz o quê? A gente pula da observação para o pedido. A gente não analisa Uhum. as necessidades. E a maioria das coisas que das coisas que a gente fala soam como o quê? Como ordens, né? Então, assim, a gente esquece de se explicar, às vezes, por N motivos, porque a gente não tem o hábito de fazer isso, porque a gente está com pressa, a gente quer resolver logo aquilo, mas assim, aí E você vira acha que vai resolver de qualquer forma, né? isso, aí você vira um sargento muitas vezes, né? Dentro da tua casa, dentro do teu ambiente de trabalho.
Então, a ideia é o quê? Você construir com observação, necessidades, sentimentos e pedido uma fala clara. Nesse contexto, Rô, é bem interessante a gente falar sobre a diferença entre empatia e simpatia, né? Então, você vai me contar que você está com algum problema. Ok, eu vou te escutar. Olha, Roberta, interessante. Ó, você já pensou por esse lado ou por aquele, as maneiras como você poderia resolver, enfim. Eu estou sendo simpático com você. A empatia ela é uma coisa muito mais profunda, né? Segundo o Marshall, a empatia é uma das maiores conexões que a gente pode fazer com outro ser humano. E o que que é essa empatia? É eu pegar as minhas lentes, como eu vejo a vida, os meus paradigmas, os meus conceitos e preconceitos, e ó, esquecer. Eu vou tirar. Eu vou mergulhar no que você está sentindo, no que você está necessitando. Então, nós somos muito rápidos para resolver problema dos outros, né? Aí você me conta, olha, eu tô com um problema com meu filho. Ah, leva numa psicóloga, ou não, deixa de castigo, tira celular, tira tablet, faz isso, faz aquilo. Eu nem tenho filho, entende? Eu tenho alunos que são da mesma idade, mas eu nem tenho filho. Então, assim, eu vou resolver tão rapidamente o problema dos outros assim, né? Isso não é empatia. Então, eu queria falar duas coisas. Primeiro, a pergunta da Carla, né? Assim, primeiro eu gostaria de falar o seguinte. Parece que é difícil essa questão de analisar, pensar, respirar antes de responder. Aos poucos vai se tornando um pouco mais automático. Eu estou numa fase absoluta de aprendizado. Estou vivendo aí um ano que, assim, estou respirando e tentando não responder. Às vezes não consigo. Mas eu acho que é um aprendizado e aos poucos vai sendo de uma forma automática. Afinal, foram 30 e tantos anos pensando de uma mesma forma. Então, não vai ser do dia para a noite. Mas o importante é tentar. E a Carla mandou assim, que é importante a gente ver se isso interferiria, né, na decisão. Como você está hoje? Tem aquele dia que a gente não está bem. Está com fome, seu filho não dormiu, alguém está doente, e os problemas vêm, né? Você estando legal ou não, com dor ou não, eles estão aí. Então, assim, interferiria nas decisões essa questão do seu, como você está? Pode, Carla, interferir sim. O que a gente poderia buscar para evitar que a gente fique oscilando de humor, independente do dia ou do que aconteceu, né? Normalmente, a gente tem um padrão de referência do que é estar bem, né? Então, buscar você levar esse padrão para o teu dia a dia. Por quê? Se você trabalha a tua energia de uma maneira que você fique bem, positiva, as coisas vão acontecer. Isso não significa que você vai ficar livre de problemas, né? Os problemas vêm. Mas depende a energia que a gente coloca naquilo ali, o olhar que você dá para aquilo. Sabe aquela história Sim. do cheio? Entendeu? Então, assim, ó, tive um problema com o meu carro, só foi dano material, tá tudo certo, né? Ah, fui demitido. Furou meu pneu. Isso, não, menos mal, não foi um acidente. Então, assim, é procurar olhar o lado positivo das coisas. Eu tive muita dificuldade na minha vida de entender esse processo e isso faz toda a diferença. Se você pegar, você pode estar no pior dia, acontecer um monte de coisa. É claro que ninguém é de ferro, às vezes vai sentir vontade de chorar, é normal. Mas é um aprendizado que a gente vai obtendo com a maturidade e adquirindo esse know-how para você saber que tudo passa. Aquilo vai ser resolvido, não precisa fazer tempestade em copo d'água, sabe? Assim, sim, é que vai, Rô. Nossa tendência é potencializar o lado negativo, né? Então, em ficar falando daquilo, e ficar remoendo, e ficar... Eu estava ouvindo até uma palestra hoje de manhã, de um curso que eu estou fazendo, sobre reclamar. Quer dizer, você está clamando várias vezes aquela coisa. Sabe aquela coisa que tem gente que só reclama? Tá tudo bem? Poderia estar melhor, sabe? Nunca tá bom, nunca tá bom. Então, se você ficar clamando aquilo, sabe? Aquilo vai entrando numa rota que também entra no hábito de reclamar. Do mesmo jeito que uma hora aí pode entrar no hábito de ter uma comunicação não violenta, pode entrar no hábito de reclamar. A Maica colocou aqui que a gente precisa pesar os relacionamentos que agregam e que vale a pena e os relacionamentos que não agrega, não vai somatizar
e daí sim tirar o time de campo, como a Fabi falou, que também é uma inteligência emocional, você desistir também não é fácil. É sim, e assim, a nossa vida é feita de fases, né? Então, assim, nós duas, por exemplo, para quem não sabe, nós somos amigas há mais de 20 anos. Só que É, há décadas. né, Rô, quantas restaram daquele tempo? Pouquíssimas. A vida é feita de fases. Basicamente nós duas. Amigos vêm e vão. Isso é uma coisa natural, né? Então, assim, todos os momentos da nossa vida, pode ser um casamento, pode ser um trabalho, pode ser um emprego, sei lá, o que for, a tua linha de trabalho, as coisas estão em movimento, estão mudando. Quando a gente faz o movimento de mudança, a gente vai deixar muita coisa para trás, inclusive pessoas, Sim, principalmente sim. pessoas. Isso é natural, né? Então, assim, nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Nós estamos com as pessoas durante a nossa trajetória aqui na Terra, né? Então, isso faz parte. E realmente, se você vê que aquilo não tá te fazendo bem, que você chegou no teu limite, ok, meu amigo, ó, sem mágoas, sem raiva, sem briga, nós chegamos a um ponto final. Tá tudo certo, envia as melhores energias para aquela pessoa, abençoa e deixa ela seguir o caminho dela, tá tudo bem. É porque a dependência emocional, amiga, não vai dar pra gente falar tudo que eu tenho pra falar. Senhor Jesus. Mas vamos lá. A A gente dependência emocional, ela é muito maléfica também, né? Porque você joga para a pessoa uma responsabilidade que ela não tem. Então, Exato. assim, você se sente responsável por aquela pessoa. E, em tese, gente, a gente é responsável pelos nossos filhos até, sei lá, 17, 18, 20 anos. Passou disso, meu amor. É cada um curando as suas feridas. É. O Márcio, Assoprando o seu joelho e bola para frente. isso, o Márcio coloca isso para nós, Rô, no sentido que nós não somos responsáveis pela felicidade das outras pessoas. A gente pode sim Exatamente. com isso, a gente contribui muito, né? Você imagina em todos os ambientes que a gente já passou por essa vida, os rastros de felicidade que a gente deixou em inúmeras pessoas, e às vezes uns rastros nem tão positivos assim, mas vamos focar no positivo, né? A gente está falando disso. Então, isso faz parte, né? Agora, eu criar essa dependência de que eu só vou ser feliz se eu tiver aquela pessoa ou aquele objeto, Naquele momento. a pessoa precisa repensar, talvez, né, nesse aspecto. É. Porque, E acho que quando a gente aprende isso, amiga, que você falou, que você não é responsável pela felicidade dos outros, mas sai 50 toneladas das suas costas. ou, ou travou aí, 300 toneladas. Voltou? voltou. Sai toneladas das nossas costas, porque nós não somos responsáveis pela pessoa. Pela pessoa estar bem ou pela pessoa não estar bem, assim. A felicidade, lógico, tem fatores determinantes, as pessoas externas ajudam, mas tem gente que é feliz e tem gente que acorda infeliz. E isso é da pessoa, isso é inerente. Cada um tem que tratar as suas fraquezas. Isso que é a comunicação não violenta aqui. Até a gente estava conversando um pouco antes, amiga, que assim, você tem que tirar, escancarar suas fraquezas, né? Mostrar para as pessoas o quanto aquela situação para você é difícil, está sendo difícil administrar, para daí ter essa conexão, ter essa empatia. E a empatia, não assim, a empatia é se colocar no lugar dos outros, não. A empatia é você tirar a sua realidade e tentar colocar na realidade do outro. Então, assim, o que aquela pessoa sente? Mas naquele contexto, sendo, por exemplo, divorciada, com 5 filhos, com viúva, ou, assim, com a dificuldade que ela passa, e você colocar, não você sair do seu pedestalzinho e dar opinião na vida do outro. Por isso que eu acho que as opiniões, elas são tão maléficas. Você tem que saber para quem você pede opinião. E normalmente a gente não pede, as pessoas dão, eu acho isso uma graça. Você não perguntou e a pessoa quer resolver o seu problema, mas nem você está conseguindo administrar aquilo e ela jura por Deus, na maior boa vontade, mas de boa intenção, o caminho do inferno é lotado, ela quer resolver aquilo para você.
Isso faz parte, em todos os lugares, a gente vai conviver com pessoas assim. Agora, eu dei permissão ou não dei? Como que eu coloco a minha energia em relação a esses posicionamentos do dia a dia, sabe? Eu acho, Rô, que as pessoas se intrometem muitas vezes porque a gente dá liberdade, né? Então, assim, tá tudo bem. Sim. E às vezes a pessoa, ela não tem uma má intenção. Eu acho que tudo na nossa vida depende da nossa intenção, sabe? Muitas vezes a pessoa quer te ajudar, ela, sei lá, percebe que ela tem alguma coisa a te oferecer e ela vai querer te mostrar aquilo. Às vezes a intenção dela até é boa, mas não é o momento, você não pediu ajuda, você não quer trabalhar com aquilo, resolver aquilo naquele momento, sabe? Então, por isso que eu falei da importância da gente tirar a nossa lente para enxergar o outro de verdade, né? Porque a gente quer falar demais, quer se intrometer demais, quer saber demais, e a pessoa às vezes não está disponível para isso. Então, assim, saber respeitar o limite do outro, sabe? Isso é muito importante nas relações. Isso faz toda a Às diferença. vezes as pessoas acham que tem liberdade, mas você não deu, né? Mas a pessoa acha que tem liberdade para falar. E mesmo às vezes tem liberdade por um contexto de trabalho, que a pessoa é próxima, enfim. Mas naquela situação você não está ainda aberta para expor aquilo. E a gente tem que respeitar. Mas, amiga, eu queria falar. Eu tenho tanta coisa para falar, mas primeiro, como uma mãe, eu queria falar com você sobre alfabetização sentimental. O que ensinar para os nossos filhos, além de ler, escrever, de ter um comportamento minimamente aceitável, mas como que a gente faz para aquela criancinha que agora está fechada numa casa e tendo que ficar 4 horas na frente de um computador, perdeu o contexto de também ganhar e perder ali dos amiguinhos, e cair, levantar, e até a convivência com a diferença, porque em casa as crianças são reizinhos, assim, né? Principalmente tipo, no meu caso, que não tem, só tem um filho, então assim, domina, né? Não tem uma competição ali. Então, assim, como que a gente faz para alfabetizar essas crianças nutrindo os sentimentos? Por quê? A gente vê muita coisa que está dando errado, talvez porque a gente não tinha tanto acesso à educação há 15, 20, 50 anos, né? E hoje a gente tem. A partir do momento que a gente tem, a gente também não pode omitir e deixar a vida me levar. A vida me levar, ela é muito fofa na música, é uma gracinha. Mesmo assim, essa música deve ter tido um baita de um planejamento, um marketing, isso, as coisas não pluft, assim, né? Então, assim, o que a gente pode fazer com o seu olhar de estudiosa na área? Olha, Rô, eu acho que alfabetizar os sentimentos da criança é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Inclusive, eu acho que isso deveria ser uma matéria de escola, sabe? Alguns professores até trabalham alguns pontos, né? Como a empatia, o respeito, não praticar o bullying, enfim, isso é trabalhado, né, dentro do contexto escolar. Mas eu vejo que a família é a base de tudo. Independente dessa família ser uma mãe com filho, uma mãe com 10 ou um pai com um, quem seja, né? É a família quem está trabalhando com aquela criança, quem cuida dela. Essa é a família dela. Então, você explicar para a criança e perguntar, sabe, fez uma birra? O que você está sentindo? Por que você fez isso, né? O que está acontecendo com você? Você consegue colocar em palavras o que você está sentindo? Às vezes eu percebo as crianças na escola, elas choram e colocam a mão no peito, sabe? Então aquilo ali Ai, que tem judiação, credo. uma angústia por trás daquela criança Tadinho. entender. Eu pergunto às vezes para eles, por que você tá chorando? O que você tá sentindo? Fala pra Pro. Ai, Pro, eu tô com saudade do meu pai, porque meu pai não me buscou no final de semana. Então aquilo me derruba numa segunda-feira de manhã, quando acontece. Agora a gente tá longe, mas esse ano Sim. eu e não foi uma vez só, né? Então, assim, alfabetizar os sentimentos dessa criança, perguntar como que ela tá se sentindo, o que ela tá sentindo. O Marshall fala, Rô, que assim, quando a gente vai falar de comunicação não violenta, não é porque é uma criança, ele é um cidadão em formação, né? Então eu vou falar sim de comunicação não violenta com aquela criança, mas da maneira que ela vai entender, não com termos técnicos. Sim, claro. Construir Porque isso. não tem mais aquela cultura de a criança é agressiva, vai lá e revida. Lógico, né? A gente também tem que trabalhar não ter essa permissividade. Mas assim, o que está acontecendo? É igual eu estava comentando com você.
o meu filho, se ele sofrer algum tipo de violência na escola, é lógico que a gente fica arrasada e quer bater na mãe, né? Não na criança. Na criança a gente, às vezes, a gente quer bater, né? Essa parte a gente corta. Mas a gente quer, às vezes, falar com a mãe, que já aconteceu comigo. Falei com a mãe, eu falei, amiga, seu filho, ele tá uma pessoa meio difícil, né? Agora, se o meu filho for o agente ativo de bater, de xingar, de machucar, de colocar o lápis na mão do amiguinho até furar o dedo, eu vou me sentir muito pior. Porque assim, eu estou falhando. Não que a culpa seja dos pais. Apesar que uma psicóloga fala que até os 12 anos, a responsabilidade é muita dos pais, assim, é em torno de 90%. Mas assim, não colocando os pais na linha de frente. Mas assim, eu vou ver que eu estou precisando de ajuda, que alguma coisa ali, algum fiozinho ali não tá legal para uma criança ser agressiva na escola. Exatamente. Do contexto da CNV, o que que a gente observa? Ela está tendo alguma necessidade que não está sendo atendida. Isso é base. Então, assim, agora nós vamos buscar o que está acontecendo com essa criança. Isso é outra coisa. E às vezes, Rô, o negócio é tão complexo, não é do dia para a noite, né? Nós temos situações de abuso, situações de espancamento, crianças que chegam na escola sem comer. Eu já tive aluno que desmaiou na minha aula porque não tinha café. Então, assim, são N possibilidades de saber o que está acontecendo com aquela criança. Agora, eu acho que quando você acolhe, sabe? Às vezes a gente tem que dar um colinho de mãe mesmo. Principalmente se tratando de primário. Eles precisam, né? Então, assim, eu sou bem rígida na maioria das vezes, mas eu sou aquele morde-a-sopra, sabe? Eu tento fazer as coisas para minha aula funcionar, só que eu sou extremamente carinhosa com eles. Eu abraço, eu beijo, eu acolho, eu cuido. Então, tem criança que fala isso para mim. Ai, Pro, você parece mãe, porque você cuida da gente. Ai, gente, que bonitinho. Trazer isso para você e chamar a família na chincha, como diz. Eu já tive aluno, Rô, de chegar para mim e falar, professora, eu estou pensando em me suicidar. E aí? Meu Deus. Como que eu vou levar um peso? Com quantos anos isso tem uma criança falar isso? 14 anos. 14? Então, assim, buscar qual que é a necessidade desse adolescente que não tá sendo atendida para uma criança, que para mim é uma criança de 14 anos. Criança. Né? Então, vamos lá. Chama a família, vamos trabalhar com uma psicóloga. E assim, nós somos um universo de sentimentos e de coisas que às vezes nós mesmos não nos conhecemos, às vezes queremos até que o outro saiba o que a gente quer, sem a gente saber. Isso acontece muito na comunicação, mas a gente precisa, primeiramente, eu acho que é o acolhimento, e depois o encaminhamento. Sim. Então vamos ver o que E para os pais, a síndrome de Gabriela, né? Tem que sair. Eu cresci assim, eu nasci assim e sempre deu certo. Não, não está dando certo. Não. Amiga, a gente tem menos de 2 minutos. Tem pergunta? O que eu queria saber? Então, o que eu queria ainda falar sobre violência psicológica contra a mulher, ir para a pauta de feminicídio. Eu quero ir para a pauta do machismo, principalmente que a gente estava estudando, né? 95% dos assassinatos são cometidos por homens. Então, assim, essa masculinidade que ela não pode ser demonstrada, ela explode em algum momento. Essa panela de pressão uma hora explode. O Eduardo Plins é seu irmão, aquela criancinha que a gente conheceu? Que coisa mais linda, né? Ele está aqui comentando. Trabalhar na melhoria da nossa comunidade é mesmo algo transformador, porque transforma todo, vão criando impactos, né, amiga? Não é um ser humano só, né? Amiga, nossa live vai cair. Eu queria saber, a gente pode continuar semana que vem, no mesmo dia, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, tudo? Porque daí eu queria passar mais para a parte do judiciário, né? A gente falar que eu queria entrar nas questões principalmente relacionadas à mulher, porque a violência ela é muito disfarçada às vezes, né? E eu queria trazer isso e também trazer a questão da reinserção, né? A gente não quer só o problema, a gente quer a solução, como a gente pode melhorar isso. E daí eu queria também finalizar com isso para você. Então a gente pode, quinta que vem? Dia 30? Tô dentro.
Então, gente, quem tá assistindo, olha, eu tenho 30 segundos, tá aqui, ó, 25, 24. Quem tá assistindo, coloca na agenda quinta que vem, 7h30, chama o pessoal. Comunicação não violenta, assim, ele usa pra tudo. Relacionamento amoroso, pessoal, com filho, família. Principalmente minha família é grande, gente. Eu poderia até tratar casos aqui, mas eu acho